Meus irmãos, a paz, shalom para todos. Eu quero mostrar para vocês esse livro aqui. Eu acredito que vocês aí vão estar vendo corretamente, eu acredito, né? Então esse aqui, ó, Seminário Teológico Paulo Leibas Macalão. Então esse aqui é um seminário, é uma revistinha básica aqui de teologia, teologia sistemática, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Bom, a pergunta é, aqui tem um símbolo da Catedral da Baleia e tem aqui na página 21, né, desse livro, na página 21 desse livro. Então nós temos aqui um tópico bem interessante. No 4, na página 21. O Trino Deus. Olha só. Quando nós falamos para as pessoas de onde vêm as doutrinas evangélicas, assembleianas, que elas estão dentro de um contexto totalmente católico, as pessoas se ofendem com a gente. E aí elas ficam zangadas. Muitas pessoas já nos bloquearam do WhatsApp, do Facebook, né? A gente perdeu muitas pessoas, muitos amigos, mas ainda existem umas pessoas que ainda estão conosco aí e que ainda apreciam o nosso trabalho. Porque eu sou uma pessoa que passei 28 anos dentro do sistema religioso, 1 ano e meio na Igreja Batista, onde eu, na minha cidade de Bacabal do Maranhão, ali na Rua Teixeira de Freitas, Igreja Batista pioneira da Rua Teixeira de Freitas, e ali eu passei 1 ano e meio. Depois nós fomos para a Assembleia de Deus, a qual passamos 26 anos e meio. Entre isso, nós, Madureira, Missão, e a última que eu saí, eu estava na Madureira. Eu quero ler para vocês aqui o seguinte, olha só, o Trino Deus. Isso aqui é da revista de Teologia da Assembleia de Deus de Madureira, de uma revista básica, de um curso básico de Teologia do Paulo Leibas Macalão. As Escrituras ensinam que Deus é um. Bom, aqui começou corretamente. E que além dele não existe nem outro Deus. Ok. Poderia surgir a pergunta, como pode Deus ter comunhão com alguém antes de existir as criaturas finitas? A resposta é que a unidade divina é uma unidade composta. É uma mentira, tá? Aqui o livro... Por isso que eu falo para as pessoas, teologia é um problema. As pessoas que vão estudar teologia, mas não têm o conhecimento da base de Israel, da Torá, então eles vão estudar e ensinar, vai ser inserido dentro da sua mente, no seu coração, paganismo, idolatria completamente. Porque esses aqui são ensinamentos totalmente distorcidos da palavra, daquilo que o Eterno, que os profetas falaram. Eu posso mostrar para vocês aqui. Tá? Composta. E que nesta unidade há realmente 3 pessoas distintas, cada uma das quais é a divindade. Olha só, cada uma dessas pessoas é a divindade. Isso aqui, olha o perigo. Muitas pessoas já entraram no nosso grupo lá, desmascarando os dogmas, e aí entraram se vangloriando. Eu sou bacharel em teologia. Teologia é um problema. Quando eu vejo uma pessoa que diz que é bacharel em teologia, infelizmente no nosso grupo desmascarando os dogmas não se aproveita. Vai ter que jogar a teologia dele fora, porque a teologia dele é pagã. Como essa teologia aqui que não está no livro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Olha só, cada uma das quais é a divindade, dizendo que o Espírito é uma divindade, que Deus é uma divindade, que o Eterno é uma divindade e que Jesus é uma divindade. Ruah é uma divindade, que Yeshua é uma divindade. Gente, cada uma está humanamente consciente das outras duas. Olha só a aberração da teologia assembleiana. Olha só, isso aqui é uma aberração. Vocês não têm culpa, meus irmãos. Isso aqui não foi vocês que originaram. Isso aqui é o tal órgão governamental. Toda instituição, toda igreja tem um órgão governamental, de onde surgem as doutrinas, né? Claro que isso aqui está baseado dentro dos credos da Igreja Católica, que eu vou mostrar daqui a pouco. Assim, vemos que havia comunhão antes que fossem criadas. Olha só, então havia comunhão antes que fosse criada. Quer dizer que o Pai já existia lá, que o Pai criou tudo, né?
E Jesus estava lá. O Espírito do Santo, sim, porque ele é o próprio Eterno, não é uma pessoa, como aqui está sendo citado que ele é uma pessoa. Apesar de não termos em nenhum lugar no Novo Testamento, no que é chamado Brit Hadashah, que é um erro também chamado Novo Testamento, mas no Segundo Testamento elaborado de total responsabilidade da Igreja Católica, não existe nenhum lugar no Novo Testamento a tal afirmação que o Espírito, Ruach do Pai, Ruach HaKodesh, que ele é uma pessoa. Não existe. Ele não é uma pessoa, ele é o poder do Eterno, ele é a essência do Eterno, é o Eterno, a continuação, né? É o poder dele, né? Não temos que explicar muita coisa porque não temos palavras para explicar, porque Deus nunca esteve só. Não é o caso de haver três deuses, todos os três, independente da existência própria, os três cooperam unidos e no mesmo propósito, de maneira que o pleno sentido da expressão são um se aplica perfeitamente. Olha só, irmãos, o Pai cria, o Filho redime, o Espírito Santo santifica, nada a ver. A santificação ela vem pela prática dos mandamentos, a santificação do corpo ela vem pela observância, não comer coisas impuras, coisas imundas, não comer porco, está na palavra. Aí daí que o Espírito Santo vai santificar uma pessoa que é comedor de porco, uma pessoa que come camarão, uma pessoa que come tudo que não presta. Aí vem dizer que o Espírito Santo vem santificar essa pessoa, porque na verdade isso aqui foi escrito por um comedor de porco, foi escrito por um comedor de porco, um idólatra, né, que assassina a verdade do Pai para poder propagar uma idolatria. No entanto, em cada uma dessas operações divinas, os três estão presentes. Claro que aqui está sustentando que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai. Vamos lá, está terminando aqui. Olha aqui, ó. O Pai é preeminentemente o Criador, mas o Filho e o Espírito são tidos como cooperadores da mesma obra. O Filho é preeminente, o Redentor, mas Deus, o Pai e o Espírito são considerados como pessoas que enviam o Filho a redimir. Tá? Claro que essa remissão está falando do sangue dele, que é uma coisa totalmente impossível. Yeshua não redime ninguém pelo seu sangue. Isso é a teologia da Igreja Católica, né? São considerados como pessoas que enviaram o Filho a redimir. O Espírito Santo é o santificador. Não, o Espírito Santo ele não santifica. O Espírito do Santo, a presença do Pai, ele se manifesta quando o homem começa um processo de santificação na vida dele, né? De se chegar ao Pai e começar a cumprir os mandamentos. Aí ele começa a ter uma santificação na vida dele. Aí claro que ele vai merecer a presença do Pai na vida dele, porque ele está se santificando através também da alimentação, da oração, da guarda dos mandamentos. Isso é santificação, né? Isso é santificação. É isso aí. O Espírito Santo é santificado, mas o Pai é o Filho que cooperam nessa obra. A Trindade é uma comunhão eterna. Presta atenção. Isso aqui é teologia. Olha a teologia onde vai te levar. A Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra de redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. O Filho entrou no mundo de uma maneira nova ao tomar sobre si a natureza humana. Yeshua não tomou, Yeshua ele nasceu como qualquer homem. Ele não tomou a natureza humana como se ele estivesse no céu, porque essa é a intenção, que Yeshua estava no céu, né? Ele foi dado a ele e lhe foi dado um novo nome, Jesus. Esse é um nome que não foi dado para ele, esse é um nome que parte do grego. O nome original vem parece que é do aramaico, que é similar ao hebraico, Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ai, que é as 4 letras do nome dele. E Jesus já foi um nome que nem mesmo o João Ferreira de Almeida traduziu. João Ferreira de Almeida traduziu Jesus Krishna, tá? Que com a criação do J ficou Jesus Cristo. O Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, isto é, com o representante de Cristo e incorporado na igreja. Olha a babaquice dessa teologia evangélica assembleiana, aqui no caso do Paulo Lema Macarão, dizendo que o Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, isto é, como um representante de Cristo incorporado na igreja. Meu pai, é muita zumbilândia, gente, muita zumbilândia.
Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, ele estava presente muito antes de Yeshua ter vindo ao mundo, tá? E representante de Cristo incorporado na igreja, né? Que ele entrou no mundo sendo representante de Cristo. O Espírito do Santo, o Ruach HaKodesh, ele estava é o poder do Eterno desde o começo de todas as coisas. Quando diz lá, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, na verdade o Ruach, o vento de Deus, o poder de Deus, a essência do Eterno, o poder, a manifestação pairava sobre a face das águas. Ela estava presente desde a fundação de todas as coisas. O Ruach HaKodesh estava presente lá. Na vida de Davi, na vida de Moshe, na vida de Aharon, na vida de Yeshayahu, na vida de Yoel, na vida de todos os profetas, Navim, na vida de todos os Neviim, estava lá o Espírito, o Ruach HaKodesh, que não é uma pessoa, como diz essa teologia fraudulenta de Roma, tá? Isso aqui é fraude total. Mas ao mesmo tempo os três cooperam. O Pai testificou do Filho, o Filho testificou do Pai e o Filho testificou do Espírito. Mais tarde o Espírito testificou do Filho. Bom, gente, isso aqui é a teologia da Assembleia de Deus de Madureira. Está aqui, sistema teologia sistemática de Paulo Lerner Macalão. Agora vamos ver da onde vem tudo isso. Vamos ver da onde vem tudo isso. Eu vou abrir aqui para vocês. Tertuliano, claro, Tertuliano foi o criador, o elaborador. Claro que a Trindade não foi criada com Tertuliano. Tertuliano, ele elaborou uma crença que já era existente das nações há muito tempo. Então, Tertuliano foi que eu não vou ler tudo aqui porque é muita coisa para se ler. Eu quero só ler uma coisa aqui de Tertuliano que é bem interessante. Olha, aqui diz o seguinte, eu estou aqui, ó, isso aqui é uma coisa bem interessante para você ver aí. Eu não sei se você está vendo aí, tá bom? Mas aqui diz o seguinte: o maior contributo de Tertuliano para a teologia foi a sua reflexão acerca do ministério trinitário. Então aqui nós temos uma revista da Assembleia de Deus afirmando o Trino Deus. Aí nós temos aqui o Criador da Trindade, ó, Tertuliano. O maior contributo dele para a teologia foi a sua reflexão sobre acerca do ministério trinitário. Criou um vocábulo que passou a fazer parte da linguagem oficial da teologia cristã. Foi ele que introduziu a palavra trinitas como complemento de unitas. Segundo Tertuliano, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, porque uma só é a substância. Quem falou isso aqui? Foi o Tertuliano, que os três eram um só Deus e um só é a substância. O que é isso, gente? Dizendo que o Eterno, ele está da mesma proporção que Yeshua, que o Espírito Santo é um Deus, uma pessoa, como diz aqui a revista daqui do Paulo Lerner Macalão, e ele é uma pessoa distinta, com o mesmo poder, com a mesma essência. O que é isso? É consubstancial com o Pai. É o que está dizendo aqui, tá bom? Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, porque um só é a substância. Olha só, um só estado, um só poder, mas por outro lado, distinguir-se sem separação, pelo grau, pela forma e pela espécie, manifestação. Tertuliano introduz assim o termo pessoa. Olha aqui, ó, mas para significar cada um dos três, considerado individualmente, este vocábulo passou a vigorar até hoje para referir as realidades trinitárias. No entanto, Tertuliano deixa transparecer alguma influência subordinacionista. Então, Tertuliano foi o cara que introduziu essa palavra, pessoa. Eu desafio, senhores pastores, eu desafio, senhor itinerante, senhor pregador, senhor teólogo, tá? Senhor teólogo, a me encontrar no Novo Testamento, ou até mesmo no Tanar, que eu não vou falar Velho Testamento, porque eu não desvalorizo a palavra do meu pai, que foi introduzida ali através dos profetas, porque Moshe era um profeta, era um navim do Eterno, a vocês encontrarem dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Aonde está na Bíblia que o Eterno é um?
com o Filho e com o Espírito Santo. Onde está na Bíblia que Jesus sim é uma pessoa, Yeshua, ele é uma pessoa. Tá? Agora, o Espírito do Santo, Ruach HaKodesh, ele não é uma pessoa. Viu, seu teólogo Frajuta, seu teólogo de Roma? Ruach HaKodesh é o poder do soberano, é o poder do eterno. Ele nunca foi e nunca será uma pessoa. Em nenhum lugar no Novo Testamento está dizendo que ele é uma pessoa. Nenhum lugar. Quem foi que falou? Foi o teólogo Tertuliano. Ele morreu no ano 220. A Igreja Católica ainda não tinha se unificado, se solidificado. Mas as ideias tertulianistas, elas ficaram no ar. E depois, mais de 100 anos depois, se eu não me engano foi 105 anos depois, as ideias tertulianistas, elas foram colocadas dentro da Bíblia, dentro do concílios, porque a própria Bíblia, o compêndio com 34 livros, que depois da Reforma Protestante tirou 7, ficou apenas 27 livros, né? De 73 baixou para 66, ela ali ficou registrado, porque a Igreja Católica foi que compilou tudo isto. E então inseriu, mesmo assim, a Igreja Católica teve inserido e compilado todo o Novo Testamento, não encontramos a palavra pessoa para Ruach HaKodesh, para o Espírito do Eterno dentro da Bíblia. Não existe isso, tá bom, meus irmãos? Não existe isso, tá bom? Então tá aqui, Tertuliano foi o cara que criou esse vocábulo, tá? Trindade, trinitas, em complemento de unitas e pessoa. A palavra pessoa, persona, no grego, para Ruach HaKodesh. Por isso que a crentaiada fala aí, os crentes falam aí, os irmãos falam aí, que o Espírito do Santo, o Ruach HaKodesh, é uma pessoa. Aonde está escrito, irmão? Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Está aqui, ó, na teologia de Tertuliano, pode pesquisar aí. Vamos lá. Nós vamos ver o seguinte. No primeiro concílio de Nicéia, no ano 325, foi reunido para quê? Foi reunido ali, todos os concílios, eles foram católicos. Teve um em Jerusalém, que está lá registrado em Atos capítulo 15, e depois desse nós temos o segundo concílio realizado ali, que praticamente o primeiro da Igreja Católica realizado porque o concílio de Atos 15 não tem nada a ver com a Igreja Católica. Foi um concílio mais entre os discípulos, né? E algumas coisas ali algumas decisões foram tomadas, e algumas visões ali, de onde também nasceu a religião aí, o dogma, né? O tal dogma, seita, sei lá, de Binei Noa, né? Que tem que guardar somente 7 leis noéticas, que também é um grande equívoco, não é só 7, também as 7 leis que foram apresentadas, mas não só as 7, tem muito mais. Mas o concílio de Nicéia no ano 325, irmãos, foi um concílio que a Igreja Católica organizou primeiro porque existiam muitas controvérsias no meio do povo. Existe uma doutrina ariana, né, que eu quero ver aqui com vocês, né? Concílio de Nicéia, algumas coisinhas eu quero dar umas pinceladas, porque não dá tempo, porque o vídeo ficaria muito longo, né? Sobre o concílio de Nicéia. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio do bispo cristãos, reunidos na cidade de Nicéia, da Bitínia, atual Izik, província de Bursa, na Turquia, pelo imperador romano Constantino I em 325. Constantino I organizou ali o concílio nos moldes do Senado romano e o presidiu, mas não voltou oficialmente. Ele foi só o orquestrante daquele concílio. Esse concílio que foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na igreja através de uma assembleia representando toda a cristandade. Ósio, bispo de Córdoba, provavelmente um legado papal, pôde ter presidido suas deliberações. Seus principais feitos foram a resolução da questão cristológica, da natureza divina de Jesus e a sua relação com o Pai, e a construção da primeira parte do credo niceno, fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica em sua primeira forma. Então esse concílio ele foi realizado para tratar sobre a tal divindade de Cristo. Ou seja, no hebraico chamamos de Elohut, uma Elohut de Yeshua, tá?
Então, por quê? Porque não estava ao certo definido quem é Jesus, quem era o Yeshua. Porque o Eterno está dizendo na sua palavra, em Isaías, que ele não dá da sua glória para ninguém. O Eterno está dizendo que só ele é Deus. No próprio Shemot, capítulo 20, que é o livro de Êxodo, capítulo 20, o Eterno está dizendo, eu sou o Eterno, Anohim, Yud, Rei, Vav, Rei. Ele está dizendo que ele é o Eterno. E ele está dizendo no verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Mas a Igreja Católica Malévola se reuniu no ano 325 para definir que não só Deus era divino. Não era só Deus que tinha uma Elohut, que tinha uma divindade, mas que existia outras divindades, como a divindade do Espírito Santo, como foi tratado aqui por Tertuliano, Elohut, que ele era uma pessoa distinta, três eram uma só pessoa, um só poder, uma só essência, uma só onipotente, onisciente, onipresente. Isso é uma aberração, é uma mentira, isso é uma construção teológica totalmente contrária àquilo que nós vemos nos profetas. A Igreja Católica não quis, com certeza não consultou os profetas, não consultou o rabino, não consultou um judeu, não consultou nenhum israelita para estar naquele concílio da Igreja Católica no ano 325 e ali criaram leis para eles. Mas olha só, meus irmãos, o primeiro concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja. Seus feitos resultaram em um dos primeiros símbolos da fé e doutrina cristã, chamado de Credo de Niceno. Eu vou ler para vocês o Credo de Niceno, como a Igreja Católica decidiu como é que ficaria ali a conclusão de tudo. Com a criação deste credo, estabeleceu-se um precedente para os concílios locais e regionais subsequentes, sínodos realizados pelos bispos para criar declarações de crenças e cânones da ortodoxia doutrinária. Então, as crenças, ou seja, isso aqui nós estamos falando de um órgão governamental da Igreja Católica. A primeira reunião, onde foi ali orquestrado, reunido, para que as pessoas pudessem ali decidir naquilo que eles tinham que acreditar. Tá bom? Eu não vou ler tudo. Um dos propósitos do concílio foi resolver as divergências que surgiram dentro da igreja de Alexandria sobre a natureza de Jesus e sua relação com o Pai. Discussões sobre a origem do Filho envolveram dois posicionamentos. Se ele não teve começo, foi gerado pelo Pai, e a partir do seu próprio ser, ou se teve começo, foi gerado do nada. Alexandre e Atanásio, olha a turma aqui, ó. Alexandre e Atanásio, ambos de Alexandria, tomaram primeira posição, e o popular presbítero Ário, tá? Você sabe quem é o Ário? O Ário, olha, é de quem vem o termo arianismo, tomou a segunda. O concílio decidiu esmagadoramente contra os arianos. De aproximadamente 318 participantes, todos com exceção de dois, concordaram em assinar o credo, e estes dois, juntamente com Ário, foram banidos para a Líria. Porque nós tínhamos ali Ário, era aquele que não concordava com tudo que a Igreja Católica estava ali determinando naquele lugar. Por isso que é importante. As pessoas hoje nos chamam de herege. Herege todos nós somos, aquele que não concorda com determinados posicionamentos de um grupo, né, de uma seita, como a Igreja Católica se tornou ali, e aí eles foram banidos ali, porque eles não aceitaram aquilo que a Igreja Católica decidiu ali, né? Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa mais importante aqui, bem interessante aqui sobre essa questão. A controvérsia ariana surgiu em Alexandria, quando o recém-reinstaurado presbítero Ário começou a difundir visões doutrinárias contrárias às de seu bispo. Gente, nós estamos falando aqui de Igreja Católica, Alexandre de Alexandria. As questões disputadas centraram-se na natureza do relacionamento de Deus, o Pai, e o Filho de Deus, Jesus. O desacordo surgiu de ideias diferentes sobre divindades e o que significava para Jesus ser o Filho de Deus. Alexandre sustentava que o Filho era divino. Olha só, olha aqui a briga de Ário com o Alexandre e os outros bispos. Alexandre, onde é que eu estava? Tem que marcar aqui, senão me enrolo, né? Surgiram, onde eu já li aqui, seu filho. Alexandre sustentava que o Filho era divino, e certamente no mesmo sentido que o Pai é coeterno com o Pai, do contrário ele não poderia ser Filho verdadeiro. Olha só, Ário enfatizou a supremacia e singularidade
de Deus Pai, significando que o Pai é o Todo-Poderoso e infinito, e que, portanto, a divindade do Pai deve ser maior do que a do Filho. Ario ensinou que o Filho teve um começo e que não possuía nem a eternidade, nem a verdadeira divindade do Pai, mas foi feito Deus. Somente pela permissão e poder do Pai é que o Filho era o primeiro e o mais perfeito das criaturas de Deus. Então Ario, ele acreditava que Jesus ele era Deus, né? Mas que ele não era da mesma substância que o Pai, não era consubstancial com o Pai. Então houve essa grande controvérsia. Bom, gente, então isso aqui é um dogma da Igreja Católica. Até agora nós estamos vendo o que a Igreja Católica decidiu. Eu vou partir logo para o credo para não ficar muito extenso. O credo de Atanásio, que é um resumo de tudo, para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. O credo de Atanásio. Olha só, por último eu vou ler para vocês o credo da Assembleia de Deus. Olha como ficou o credo de Atanásio. Ele é bastante extenso, mas eu acho que eu não... Deixa eu ver aqui. Este credo, apesar do nome, foi divulgado por Santo Ambrósio, foi concluído na liturgia e a autêntica profissão de fé, e é totalmente reconhecido pela Igreja Católica, tá? Então, reconhecido por quem, gente? Pela Igreja Católica. Tudo que eu vou ler aqui agora é reconhecido, é marca registrada da Igreja Católica. Por mim, a Igreja Católica deveria ter patenteado isso aqui para que ninguém copiasse isso aqui. Como a Igreja Católica não patenteou, aí o que acontece? Quando o Senhor, o padre ali da Reforma Protestante, que foi Martin Lutero, então se a Igreja Católica tivesse patenteado esses dogmas aqui, aí a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus e as outras que teriam que ter se virado para criar os seus dogmas, porque tomaram os dogmas da Igreja Católica. A Igreja Católica não patenteou, ficou livre, aí copiaram a mesma coisa. Quem quiser salvar deve-se, antes de tudo, professar a fé católica. Tópico 1. Quem é? Sabe aquela história que se tu não estiver dentro da igreja, irmão, tu não tem salvação não. De onde é que vem? De um credo católico. Acho que fizeram até um concílio para isso depois, né? Eu não sei se foi o concílio eu esqueci o nome. Porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente perecerá sem dúvida por toda a eternidade. Nós estamos lendo o que, gente? Concílio da Igreja Católica. 4. Sem confundir pessoa nem separar substância. Agora, 5. Porque uma só é a pessoa do Pai. Isso aqui é o que? Concílio Credo de Atanásio. Olha só. Porque 5, não foi? Porque uma só é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. O que a Igreja Católica está decidindo aqui? Aquelas ideias de Tertuliano, elas foram levadas para o Concílio de Nicéia. E aqui nós temos agora o Credo de Atanásio, pegou tudo aqui, né? E disse que uma só era a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, mesma substância. Mas onde é que está isso na Bíblia? Não tem lugar nenhum na Bíblia falando sobre isso. Isso aqui é um credo católico. 6. Mas uma só é a divindade do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo, igual a glória coeterna e majestade. Tá? Tópico 6, aqui, parágrafo 6 do credo de Atanásio. Parágrafo 7. Tal como é o Pai, é o Filho, tal é o Espírito Santo. Isso aqui é o que, gente? Católica. A Igreja Católica criou isto aqui. 7. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. Aonde que está isso? Porque Yeshua desmentiu isso aqui. Yeshua disse o quê? Deixa eu ver se eu notei aqui. Eu acho que eu notei. Não era para ter fechado esse livrinho aqui. Eu terminei fechando, né? Aqui onde eu tinha escrito aqui umas coisas bacanas. Mas eu vou encontrar aqui. Eu vou encontrar. Aleluia, papai. Vacilei, né, rapaz? Não era para mim ter fechado esse livro. Eu tinha deixado aqui umas anotações interessantes, porque já estava dentro do versículo. Mas eu posso ir buscar o versículo lá, não tem problema. Mas aqui já estava masticadinho já. Eu terminei fechando aqui o livro.
Eu não quero deixar isso aqui muito extenso, né? Mas vamos lá. Para não ficar muito extenso, vamos deixar quieto isso aqui. Porque senão, eu não tenho ninguém para me ajudar aqui. Eu sinto falta disso, né? Alguém que nos ajude. Eu estou sozinho aqui, irmão. Sozinho. E eu não vou perder tempo, não. 8. O Pai é incriado. O Filho é incriado. O Espírito Santo é incriado. Então ninguém criou eles. Eles surgiram do nada. Olha o besterol católico. 9. O Pai é imenso. O Filho é imenso. O Espírito Santo é imenso. 10. O Pai é eterno. O Filho é eterno. O Espírito Santo é eterno. Lembre, nós estamos falando de pessoas. 12. Assim como não são três iniciados, nem três imensos, mas um só Criador e um só imenso. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não são três onipotentes, mas um só onipotente. Dá para entender um trem desse? Que o Espírito Santo é onipotente, aqui, claro, que estão falando da pessoa do Espírito Santo. Né? Que Jesus é onipotente, onipresente. Então, se eles têm a mesma substância, não quer dizer que Jesus é onisciente. Aí, por isso que você vê os irmãos dizendo, Jesus está aqui, irmão, Jesus está operando, Jesus está aqui no nosso meio. Porque eles acham que Jesus é onisciente, ou seja, onipresente. Jesus é um corpo, ele não é um espírito, ele não é o eterno. O eterno pode estar em mesmo lugar ao mesmo tempo, mas não, né? Eles estão dizendo que ele é onipresente. Assim o Pai e o Filho, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. 15. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eu estou lendo o credo da Igreja Católica, tá? 16. E contudo, não são três deuses, mas um só Deus. Olha, como é que nós vamos entender isso aqui? 17. Do mesmo modo, o Pai é o Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. 18. Contudo, não são três senhores, mas um só Senhor, meu Pai do céu. Porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus. Quem é que manda você confessar que Jesus é Deus? 17, 19, 19. Porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo a religião católica nos proíbe de dizer que são três deuses ou senhores. O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém. O Filho procede do Pai, não foi feito, nem criado, mas gerado. Mas acredito que o Filho procede do Pai. A religião católica proíbe você de dizer que são três deuses, ou senhores, né? Não são um só, que os dois formam um só. Não é isso? Temos mais um probleminha aí, né? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, pelo Deus Espírito Santo. Mas eles são um só, não são? Eles não são um só? Ou bonitinho? Então quer dizer que Jesus que engravidou Maria foi o seu pregador? Porque esse é o fé católica. Está vendo o problemão que nós vamos ter nisso aqui? O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai. Não há, pois, senão um só Pai e não três pais. Um só Filho e não três filhos. Um só Espírito Santo e não três Espíritos Santos. Eita, Pai! Mas é muita coisa, e nesta trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor, mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. Então, gente, isso aqui é o credo da Igreja Católica, são 40 tópicos aqui, 40 parágrafos aqui do credo de Atanásio, né? E um só porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas também Deus assumiu a humanidade. Então Jesus assumiu a humanidade, Deus estava em Jesus assumindo a humanidade. Quando tu vê um crente dizer, não, Jesus era o próprio Deus que estava encarnado. De onde vem isso, gente? Daqui, ó, do credo de Atanásio, da Igreja Católica. Entendeu? Você entendeu como é que o padreco lá, Lutero, né, ele não se desvinculou totalmente? Não se desvinculou. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e mortos. Eu não sou obrigado a acreditar nisso. Claro que isso a Maria Esmagadora acredita nisso aqui. Agora, para nós terminar, eu já li aqui o credo católico. Agora vamos ler aqui, para nós terminar, o credo da Assembleia de Deus. Olha só. Eu vou ler apenas o primeiro, o segundo. Olha só. O primeiro diz assim:
Na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé e prática, nós cremos, né? Para a vida e o caráter cristão. Não creio, isso é uma mentira. Nós falamos para as pessoas que o Shabat está presente, que a circuncisão é presente. Eles dizem que não vale mais. Então você não crê na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia. Não crê, isso é uma mentira, isso é hipocrisia. Dizer que acredita, porque Bíblia para o cristão hoje mesmo, de verdade, é só o Novo Testamento. Eles vão lá no Taná, no velho que eles chamam de Velho Testamento, para pregar as bênçãos dos judeus. São usurpadores. Pegam as bênçãos, vão lá, fica testando, pegando textinho de Isaías, fica pegando textinho de Yehoshua, de Josué, capítulo 1. Aí quando Deus diz: eis que estou convosco, assim como foi com meu servo Moisés, ó Josué, eu serei contigo, não te espante, não te assuste, eu sou o teu Deus. Aí essas partes, aí dá, né? Aí eu posso pegar essas partes e aplicar na minha vida. Ó Deus, tá vendo aí, meu irmão? Estou te oferecendo esse versículo. Isso aí serve. Vão lá no Taná, vão lá em Salmos, Terrelim 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ai, que bonitinho para mim. Então isso aí vocês querem, né? Ah, o Senhor é o meu pastor, Yud-Rei Vav-Rei é o meu pastor, Ele não me falta. Deitaram-me paz em verde pasto. Ó irmã, esse salmo, toma posse desse salmo. Por que você não toma posse do salmo primeiro? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, tendo comido os pecadores, fazendo a roda dos escarnecedores, tendo prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita na sua lei, medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Você entendeu? Medita de dia e de noite. Você tem que meditar, mas vocês não querem. Vocês não querem vocês querem só as brahotes. A igreja só quer saber das brahotes. A igreja é usurpadora, não quer as responsabilidades do povo de Israel, não quer cumprir as festas do povo de Israel, quer só as bênçãos do povo de Israel. Tá bom? Só eterno, viu? Olha só, Assembleia de Deus, segundo o credo, nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, de maneira parcial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Tudo bem, não existe processo evolutivo. Mas você vê aqui que o credo da Assembleia de Deus, o segundo tópico aqui, está igual da Assembleia de Deus, está igual da Católica. Por que vocês plagiaram? Por que vocês não criaram? Por que a Igreja Católica, senhores católicos que vão estar me vendo, por que será que a Igreja Católica não patenteou o credo deles? Para que ninguém copiasse. Porque aí vocês, a Assembleia de Deus não teria copiado o credo o credo da Igreja Católica. Olha o terceiro credo aqui, ó. No Senhor Jesus, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Mentira. Jesus, Yeshua HaMashiach, ele não é o único Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, como eu sou, como você é. Essa palavra unigênito é um dogma sem vergonha que os homens criaram em torno da sua pessoa, tá bom? Plenamente Deus aonde? Aonde que Yeshua disse que era plenamente Deus? Yeshua diz: meu Pai é maior do que eu. Ele não é Deus. Eu não vou entrar aqui porque isso fica para outra live. Plenamente Deus. A Igreja Católica disse isso aqui, que Jesus era plenamente Deus, Deus de Deus, gerado, né? Mesma substância. Gente, isso é credo católico. Plenamente homem. Olha só, na concepção de um nascimento virginal, na sua vida vicária e expiatória, e em sua ressurreição corporal entre os mortos. Então, aqui nasceu de uma virgem. O que é isso, meus irmãos? Então, aqui está dizendo o seguinte, que ele era plenamente Deus. A Igreja Católica foi que formou, eu acabei de ler para vocês. Jesus é Deus, da mesma substância, como substancial com o Pai. Olha aqui o quarto credo da Assembleia de Deus. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Gente, consubstancial com Pai e Filho, Senhor vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é uma pessoa.
é o que a revistinha de vocês estão dizendo, senhores. O Espírito Santo não é uma pessoa. Quem falou que o Espírito Santo foi uma pessoa foi aquele padre. Não sei se posso dizer um padre lá, o Tertuliano. Não plagiaram, não patentearam a criação. Aí a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pegou, copiou da Igreja Católica o credo e inseriu no credo dela. Foi o que aconteceu aqui. Não, eu não vou ler mais o restante não. Agora eu quero voltar ali no credo de Atanásio, bem no finalzinho, diz uma coisa bem interessante. Lá no finalzinho diz o seguinte, e quando vier todos os homens ressuscitarão com seus corpos para prestar conta dos seus atos. No 39, e esses que estiverem praticado bem virão, tá, e daí beleza. Agora olha o 40, o último, que diz assim, esta é a fé católica, e quem não a professar fiel e firmemente não se poderá salvar. Qual é a fé católica? Que eu tenho que acreditar que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é separado do eterno, distinta, consubstancial, igual ao Pai, igual ao Filho, mesma substância, os três se tornam um. Isso aqui está dizendo o quê? Esta é a fé católica, essa crença de ver as coisas assim, a fé católica, porque o eterno é um, o eterno não é três, é Echad, Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Então você vai continuar crendo na Igreja Católica assim, no credo da Igreja Católica? Sabe, aí o pastor vem me dizer para mim, irmão, você teologicamente, você é incompatível com a nossa fé. E sou mesmo. Como é que eu vou congregar? Hoje, essa semana, um pastor veio me desafiar, mas tu tem que congregar, porque não sei o que, porque é o certo congregar. Congregar para quê, gente? Para mim tá ouvindo vocês recitando o credo católico? Repetindo o credo católico repetidas vezes no meu ouvido, mentindo para as pessoas. Isso é credo católico. E a fé católica está dizendo que se você não professar isso, você firmemente